Olá, como estão? Estamos aqui novamente com a quarta edição, quarto episódio do SalosCast. E o tema de hoje é a arquitetura que cura. Como a arquitetura nos ambientes de serviços de saúde pode impactar na vida das pessoas. E temos a grata satisfação de termos aqui conosco 3 arquitetos. Você pode se perguntar por que a arquitetura tem o que a arquitetura tem a ver com a área da saúde, né? Mas os 3 aqui ou participaram ou participam da nossa governança Salos, justamente porque a área da saúde, os estabelecimentos de saúde são fortemente ligados, o desempenho, a sua eficiência estão fortemente ligados à arquitetura. E não só no desenho do projeto do prédio, mas tem muito mais que interfere nisso, né? Então, temos aqui Bárbara Bacilli, que é a arquiteta do Hospital do Câncer de Londrina, arquiteto Nelson Giacomo, arquiteto da Giacomo Arquitetura e com uma carteira de projetos aí bastante grande, e Elcio Melo, também da Corus Arquitetura, com outra carteira de projetos na área da saúde muito grandes. Então, vou passar a palavra agora aos nossos convidados para que deem as boas-vindas. Bárbara, por favor. Obrigada, Sr. João. Obrigada ao Grupo Salos por esse convite. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa mesa, sentada com grandes arquitetos, né, da saúde, pioneiros. O Nelson foi meu professor na UEL. Elcio conheço também, né, da jornada aí do mercado. Estou muito feliz de poder falar sobre saúde, discutir sobre esse assunto e mostrar que a importância do arquiteto dentro desse nicho, né? Muitas pessoas acham que a gente saiu do ramo, né? Quando às vezes alguém me liga e fala, onde você está? Ah, estou saindo do hospital. Meu Deus, o que aconteceu? Não, nós estamos trabalhando, né? Então, obrigado pelo convite, seu João. Obrigado também aí pelo convite, o Dr. João. Também já nos conhecemos há tanto tempo, trabalhamos juntos por muito tempo. E, sem dúvida, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, no sentido de participar de uma discussão que, obviamente, para nós 3 e para outros arquitetos também estão atuando nessa área, a importância, vamos dizer assim, do conhecimento e realmente com um conhecimento profundo sobre as diversas variáveis que o edifício hospitalar nos apresenta, onde, logicamente, por toda uma tecnologia empregada, sem dúvida há uma necessidade de uma atuação continuada, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, para que possa ser feito um trabalho importante. E Elcio? É uma honra aqui, agradeço, João, o convite, estar nessa mesa com pessoas tão destacadas na área da arquitetura da saúde, para a gente poder realmente discutir, abrir esse assunto que eu acho que é muito importante, a gente falar sobre a arquitetura da saúde dentro do sistema de saúde, né? Do tratamento, não só do paciente, mas toda a área da saúde de um modo geral. Então esse momento é um momento muito importante, eu agradeço o convite. Eu que agradeço imensamente a participação de vocês, a disponibilidade de estarem presentes aqui conosco, né? E para começar aqui com o aquecimento, né? Vou começar pelo Elcio aqui. Como você se envolveu na área da saúde especificamente, para se especializar? Porque ela tem uma legislação específica, uma regulação específica, né? E você não precisa ter alguma formação, algum conhecimento específico para isso, né? Eu penso assim, João, que hoje as informações estão mais difundidas, então a mesma arquitetura já tem um acesso mais aprofundado na área da saúde, mas nós não somos dessa época. Nós somos de uma outra época que não tinha essa especialização tão clara. Então nós começamos, provavelmente você também começou dessa maneira, né? Pegando clientes, pegando obras na área da saúde, onde a gente acabou conhecendo essa área da arquitetura. Então, ela foi despertando em nós um interesse, porque é uma área, para nós, foi muito importante, porque a gente foi descobrindo a área da saúde, do cuidado, da proteção, a área das normas e a característica nossa do escritório. Somos um escritório técnico e a área da saúde precisa muito de normas, de legislação, e a gente se deu muito bem com isso. Então, uma coisa foi puxando a outra e a gente foi entrando e descobrindo esse universo, né?
Hoje, já existem cursos de especialização na área da arquitetura da saúde, né? Mas o nosso começo foi assim, conhecendo paulatinamente, caso a caso, e fomos nos especializando, então. E o Nelson? Então, eu, na verdade, tenho aí muito mais uma história, quer dizer, um pouco diferente do que aconteceu com o Elcio. Na verdade, eu me formei em 75, quer dizer, estou completando 50 anos de formado, bastante tempo. Mas eu me formei e vim para Londrina em 76, e em 77 a universidade estava contratando um arquiteto para trabalhar dentro do hospital universitário. Até porque ele estava saindo, né, daqui do antigo hospital evangélico, né? O evangélico estava mudando e o HU estava instalado naquele local. Então eu tenho assim um lado muito dessa preservação, até porque sou de Londrina, nasci em Londrina, então eu acho que de preservar essa questão da memória da cidade do lado da saúde é uma coisa também muito interessante. Então, quando o hospital universitário mudou para o antigo sanatório, né, que foi em torno aí de 75, 74 talvez, eu não me lembro bem a data, mas havia, obviamente, nessa mudança, toda uma adequação de um antigo sanatório para um hospital geral, né? Então, e dentro de uma estrutura muito antiga, né? Um hospital construído em 1956 pela Fundação Hospitalar do Paraná. Então, fui convidado a trabalhar. Então, em março de 77, com certeza, acho que a Marbra nem tinha nascido. Eu fui lá para o hospital. Então, a partir dali, e obviamente com toda aquela adaptação e aquela efervescência, e até mesmo, eu diria assim, política da época, né? Nós estamos falando em 77, né? A anistia veio em 79, né? Então, todo esse contexto que eu acho que é importante a gente colocar, porque não e que muitas vezes as pessoas pensam que a produção da arquitetura é produzir desenho em papel, né? E isso é um erro grave da sociedade de não ter essa percepção do que efetivamente é arquitetura, né? Então, a partir dali, eu comecei a me interessar pela área, até pela própria dificuldade, né? Imagina você pegar para cuidar, vamos dizer, de um hospital, na época lá talvez até com quase 200 leitos, completamente fora, vamos dizer assim, de organização, até de legislação, até porque a Portaria 400, que foi a primeira portaria destinada à legislação, ela é de 79, né? É a Portaria 400. Então, essa adequação toda passou por um processo todo envolvendo, né, professores, enfim, e tinha essa característica também, um pouco diferente dos demais hospitais, era um hospital escola, né? Então, em função disso, eu acabei me interessando pela área e comecei a busca de me aprofundar sobre o assunto. E como até o Elcio colocou aqui, a dificuldade de você encontrar alguma coisa com essa especificidade, né? E o meu processo, voltando aí aos dinossauros, foi por carta. 7 dias para uma carta e 7 dias para voltar, né? Fora o intervalo aí. Por quê? Porque essa pesquisa era fora do país, né? E aí eu fui encontrar uma escola que tinha professores envolvidos com essa área, não tinha um curso, mas que poderiam orientar um curso de mestrado, meu curso de mestrado. Então eu fui para os Estados Unidos e fiquei de 82 a praticamente 85 trabalhando nessa área. Então, a partir dali, obviamente, todo um processo. Quando voltei, em 86, aí montamos efetivamente o escritório, que a partir dali, então, a gente veio trabalhando nessa área. Então, o escritório tem praticamente 40 anos, né?
Antes de passar para a Bárbara, só para contextualizar um pouco mais, acho que em 79 não existia nem o curso de arquitetura na UEL ainda, né? Não, 80. Eu fiz parte do grupo que formou o curso de arquitetura. Eu sou da primeira turma. Você é da primeira turma, né? Então, você começou com isso antes mesmo da UEL ter esse curso aqui. Sim. E outra coisa para contextualizar também, me corrija se eu estiver errado, onde é a Coab hoje, aí na Rua Pernambuco, começou o Hospital Evangélico, que depois passou para essa área onde ele está hoje. Isso. E o Hospital Universitário ocupou aquele espaço aí, e depois foi para onde é hoje também, né? Então, os dinossauros ainda têm um pouco dessa informação, né? Quem está vendo agora, que é mais recente, mais novo, pode ficar confundido com a hora que você falou Hospital Evangélico, e lá onde é o Hospital Universitário hoje era o sanatório de tuberculose da época ali, né? Então são as mudanças que vão acontecendo, e até nisso a arquitetura faz parte, porque cabe a ela resolver o BO, que é colocar uma coisa num ambiente, um hospital num ambiente que não era exatamente aquele naquele momento, né? Muito bem. Aí, como eu disse antes, né, à primeira vista parece que não tem nada a ver a arquitetura com a saúde, né? Mas o principal impacto dela, que seria no trato do paciente e no fluxo dos familiares aí também. Não tem a Bárbara ainda, que eu esqueci aqui, como você se envolveu nessa área aí, desculpa. Bom, a arquitetura hospitalar ela é algo recente, né? Esse rótulo que foi dado à arquitetura hospitalar, né? As especializações, tudo está surgindo, né? Até quando eu fui buscar uma especialização, eram poucas universidades que ofertavam. Mas eu falo que eu não escolhi a arquitetura hospitalar, eu fui escolhida. Porque eu tive uma experiência que foi no Hospital do Coraçãozinho, o Nelson estava junto nesse projeto, e eu até desenhava as suas observações, e foram tantas idas e vindas com vigilância sanitária que eu virei para Deus e falei, nunca mais na minha vida eu vou trabalhar com arquitetura hospitalar, porque eu tinha pesadelo, assim, eu dormia, dava zoom, né, no CAD em determinados setores e acordava com a certeza de que eu nunca ia trabalhar com isso. E aí eu fiz essa promessa para Deus e fui trabalhar, fazer estágio, e trabalhava numa construtora. E aí as coisas não foram muito bem para essa construtora, fechou. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu, vou ter que arranjar outra oportunidade de emprego, senão eu vou voltar para Ourinhos. Eu sou de Ourinhos, São Paulo. E aí eu conheci a Bianca, que trabalhava com você, e ela acho que estava se desligando da empresa porque ela ia mudar de cidade. A Mara, que é a minha gestora no Hospital do Câncer de Londrina, acho que estava em contato com você, a Bianca ficando lá um tempo, temporário, para ajudar com as coisas antes dela sair. Eu liguei para a Bianca desesperada, falei, Bianca, é o seguinte, eu tenho essa semana para achar uma oportunidade, senão eu vou voltar para Ourinhos. E aí todo o meu sonho acabou, é isso. E aí eu falei, olha, você está saindo do Nelson Giacomo, manda meu currículo lá. E ela, pode deixar, mas olha, eu tô lá no Hospital do Câncer e lá tem muita demanda. Você não tem interesse? Aí eu falei, nossa, o Hospital do Câncer ainda? Não sei. Vê o que você consegue. Eu já tava, né, qualquer coisa já tava bom, vamos ver o que dava. E aí ela me ligou no outro dia e falou, olha, eu consegui que você converse com a gestora, a Mara, e veja o que você acha. Aí eu fui, encontrei a Mara e na hora que ela começou, a Mara é muito visionária, né? Começou a falar de todos os sonhos dela e mostrou tudo que ela queria construir. Aí eu falei, nossa, acho que eu posso ser útil aqui. Né? Vai ser um desafio grande, porque a gente tá ali frente a frente, né? Com uma realidade não muito boa, né? Você vê ali crianças com câncer, é uma coisa que eu não estava habituada. A gente se forma em arquitetura e acha que tudo vai ser bonito, vai ser fácil. E eu falei, não, eu acho que eu posso ser útil aqui, eu quero ajudar. E aí eu entrei para fazer comunicação visual no Hospital do Câncer de Londrina e o mosquitinho me picou, né? Hoje eu falo assim, a arquitetura fez sentido para mim quando a gente faz assim, não que as outras tipologias não tenham isso, mas a saúde ela é diferente. É quando a gente vê assim, na essência, aquilo acontecendo e a arquitetura sendo uma ferramenta para a cura. Muito bem. E só para dar o meu pitaco de novo aqui,
esse ano em maio teve a Feira Hospitalar em São Paulo, que é a maior feira na área da saúde, e a Bárbara foi palestrante com o case dela da metodologia BIM no Hospital do Câncer, né? E fez um grande sucesso ali entre os gestores dos maiores hospitais do Brasil. Sim. Ela estava lá e foi uma palestra de fato de muito sucesso. E parabéns pela apresentação aí, para quem começou para fazer comunicação visual, tá indo bem, coisa é que uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente vê ali, que nem você comentou, a arquitetura hospitalar é muito você ir a campo, né? Tem uma área extensa para a gente descobrir ainda, e o BIM ele foi trazendo isso, né? E foi uma experiência interessante para Londrina estar lá entre Einstein, né, o Hospital das Clínicas, para a gente levar também o nosso trabalho, né, o suor do dia a dia. E juntando esse pedaço então com a outra pergunta que eu estava começando a fazer, né, a arquitetura, como ela pode contribuir para o bem-estar e para a qualidade do tratamento do paciente, bem-estar dos familiares ali naquele ambiente, né? E aí você já pode até explicar o que é o BIM, qual é a diferença. Você começa por aí agora, vamos ver ali. Tá, o BIM o significado dele é Building Information Modeling, né? Então a gente tenta compilar, né, tanto no 2D, 3D, 4D até 7D, como a gente consegue agilizar o nosso processo de trabalho e a interação com as demais engenharias. Porque antigamente como era, né? O arquiteto ele projetava, aí depois vinha as engenharias, a compatibilização, e isso ia trocando, né, as figurinhas. Hoje, a gente, pensando em todo o dinamismo que é a saúde, como a gente consegue fazer isso em concomitância, né? Vamos fazer a 4, 6, 8 mãos, projetando conjuntamente e já enxergando esse modelo e as interações que tem com as instalações, né? A arquitetura hospitalar, ela tem a grande dificuldade, são as normas e compatibilizar toda a infraestrutura que exige, né? Então, o BIM ele vem para dar essa visibilidade, não só para nós arquitetos, mas também para os gestores, né, do impacto que aquilo vai gerar financeiramente, ou que eu falo assim, o que mais importa na saúde nem é o dinheiro, é o tempo, né? Então, o BIM ele traz essa parte gráfica, né, como que eu posso dizer assim, como se tudo hoje a gente consegue monitorar, né? A gente adora ver, pede Uber, a gente gosta de ver o carrinho andando, ele tá chegando, isso tira a nossa ansiedade. O BIM é mais ou menos esse brinquedinho pro gestor, né? A gente consegue ali mostrar o que está acontecendo, mapear e trazer dados para que o gestor tome uma decisão rápida. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, por aí. E estendendo um pouco mais agora, a contribuição da arquitetura na eficiência do serviço para o paciente e no bem-estar do paciente, dos seus familiares quando vão os visitados. Sim, a gente tem vários pontos, né, de contato aí. Desde um conforto, né, que o paciente ele é acolhido, ele é retirado da rua e colocado numa poltrona para ele aguardar, num leito, ou uma cirurgia, um procedimento para que possa amenizar ou curar a dor que ele está sentindo. Mas eu vejo a arquitetura como uma peça, uma ferramenta que ajuda a gestão a enxergar. É como se ela conseguisse colocar um óculos que desse para ela uma luz, para ela conseguir tomar as decisões certas, para que lá na ponta o paciente seja beneficiado. E Nelson, o que a esse respeito aí? Okay. Qual é a contribuição da arquitetura para isso? A gente enxerga, acho que de qualquer forma a arquitetura, ela, nas suas diversas tipologias, ela tem exatamente essa função. A função é voltada ao ser humano, né? Logicamente, quando a gente fala isso na área da saúde, onde uma pessoa está, por alguma razão, debilitada, e, consequentemente, os familiares estão junto, tem um reflexo muito grande, vamos dizer assim, daquilo que esse familiar está sentindo ou prestes a sentir, né? Então, o que eu sempre coloco na questão da arquitetura hospitalar é que nós, arquitetos, temos que ter
primeiro, um entendimento claro do comportamento humano. E isso, sem dúvida, que esse comportamento se acentua por demais na área da saúde, né? E em determinados espaços da saúde, muito mais. Quando a gente fala de uma unidade de urgência e emergência, principalmente dos hospitais de alta complexidade, essa ansiedade, esse comportamento, de uma maneira geral, que não é só ansiedade, mas é insegurança, é medo, se não pavor, ela extrapola, né? E eu sempre cito o caso, né, que presenciei, inclusive, uma situação de um pai que estava levando uma criança num pronto-socorro do hospital universitário, em determinado momento, e ele desesperado com a criança no colo, querendo entrar no pronto-socorro a qualquer custo. E aí, lógico, né, tem também um comportamento administrativo que tem que, obviamente, atender as rotinas colocadas, enfim. Ele não teve dúvida, ele deu um murro no vidro, quebrou o vidro, cortou a mão e para poder, enfim, se reagir a uma situação. Então isso coloca o hospital, eu acho que de uma maneira geral, e eu sempre uso esse argumento, que eu sempre falo que o hospital ele tem aquela doença crítica que é a distemia crônica, né? É um edifício que, na verdade, ninguém tem afetividade, né? Então, quando, né, hoje se fala muito, mas isso é um termo usado já há muito tempo, a questão da humanização, na verdade, é um processo de desmistificar um pouco essa relação tão crítica, vamos dizer assim, né? Lógico, quando nós vamos a um procedimento eletivo, as coisas vão mais tranquilas. Mas num pronto-socorro, né, uma pessoa que está infartando, ou tendo um AVC, alguma coisa, isso se torna uma coisa assim extremamente agressiva, né? Então, de repente, nesse comportamento, a gente recomenda, não coloca relógio na sala de espera. Quer dizer, hoje isso já se perdeu, né? Porque todo mundo hoje tem o seu relógio particular, né? Mas era num sentido de retirada dessa ansiedade, né? Por que não me chamam, por que não sei o quê. Então foi criada a sala de espera intermediária, que era para dar um sentido de sequência, ele se sentir já pré-atendido, né? Então são soluções onde, de alguma forma, a arquitetura proporciona, a partir de toda uma leitura, vamos dizer assim, de mais profissionais envolvidos, né? Então, é o gestor, é a enfermagem, é o grupo médico, os operadores ali do próprio sistema, onde te traz, vamos dizer, exatamente todas essas preocupações quanto a esse comportamento, né? Então, para cada unidade, enquanto lá na maternidade a grande questão talvez seja de alegria, nós temos lá na UTI, naquela salinha que eu chamo de salinha do choro, é aquela salinha onde a notícia ruim é dada e ali, então, até o mobiliário faz parte desse acolhimento, né? Então, a arquitetura, por diversos fatores, ela, de alguma maneira, ela contribui para cada um desses serviços que integram o grande conjunto hospitalar, né? E a produção da arquitetura, ela é interessante por também dois aspectos. Primeiro, o arquiteto tem que ter essa visão sistêmica de todo o processo do hospital, né? Isso, para nós, é uma coisa muito clara. E não para todo mundo. E muitas vezes até, para o pior que seja, para o gestor do hospital, né? Então, muitas vezes, há uma defasagem da entrada desses profissionais. Como também a situação de ter um grupo interno do hospital
que inicia um processo de discussão de todas as suas necessidades, enfim, de seus objetivos, seu enquadramento dentro de uma leitura maior, vamos dizer, de uma estrutura de saúde municipal e até estadual, né? E que nem sempre essas pessoas serão aquelas que estarão no final do processo, com a obra pronta, né? Então, muitas vezes, há distorções no entendimento da arquitetura, lá na frente, por experiências que trouxeram de outros locais, muitas vezes distorcidas, e, ao mesmo tempo, querendo alterar aquilo que tinha sido discutido e estabelecido numa proposta original. Isso sempre acontece. Isso é muito ruim, principalmente no hospital público, né? Isso é mais difícil ainda. E no caso da arquitetura, trabalhamos muito, é evidente, todos nós aqui, pouco se produz novos hospitais, né? Vamos fazer um hospital. Ótimo, legal, puxa vida, meu sonho de consumo. Porém, não é isso, né? Trabalhamos na Santa Casa, por exemplo, durante 35 anos. Só reforma. E aí é o enquadramento não só naquilo que a própria legislação, né, com a evolução da legislação, vai exigindo, né, que o hospital venha a se adequar, e as condições, né, ou estrutural, né, que vira e mexe, pés direitos, baixos, enfim, inúmeros, né? Bárbara e ele, com certeza, tem aí uma experiência larga, muito longa, né? Então, nem sempre, do ponto de vista da arquitetura, você ter, ao final do seu trabalho, uma reforma de uma determinada unidade, tudo bem, atende à expectativa, enfim, sei lá, mas nunca 100%, quer dizer, sempre dentro de uma faixa que você não consegue, também por N razões, estabelecer um ótimo resultado, né? Então, essa é a situação da arquitetura dentro dessa área. Acho que o Nelson está tentando transmitir a nossa dor, né, de maneira plena. De maneira plena, porque assim, nós entendemos, né, que o que se busca para o paciente e o que o próprio paciente busca é o bem-estar, tá? E ele pode ser a nível físico, fisiológico, psicológico, até espiritual, mas o cara quer se estar bem, né? O que se espera é estar bem. Então a arquitetura pode ajudar nisso? Pode. A gente pode favorecer um ambiente onde o ambiente vai trazer para ele essa sensação de bem-estar. Posso ter materiais, eu posso ter mobiliário, posso ter iluminação, eu posso ter som, posso ter aroma ou não ter aroma. Então tem várias circunstâncias que na arquitetura você pode trabalhar, que ela pode funcionar para trazer bem-estar para o paciente, para os acompanhantes, para todo mundo, né? Mas só que não é só isso, né? O bem-estar, ele é completo. Então, não adianta eu ter um lugar excelente, com todas as características de acabamento, que fique legal, mas se o serviço não for legal, se a enfermeira for bruta com o tratamento com o paciente. Então, é uma questão que envolve todos os atores. Então, a arquitetura está aí no meio deste furacão para tentar coordenar todas as coisas. Então, a parte técnica tem que estar funcionando. A gente brinca assim, né? Você pensa no bem-estar, o cara quer estar bem, está bem. A hora que o paciente entra numa sala de cirurgia da anestesia, acabou, não tem mais o bem-estar. Aí tem que ser técnica, o cara tem que ser bom na cirurgia, tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser limpo, tem tudo. A hora que o cara acorda, volta o bem-estar, ele tem que estar bem, tem que estar sem dor, ele tem que estar com uma expectativa boa para sair dali logo, né? Então você vê, são muitos aspectos que envolvem o ambiente, a vida do paciente e dos seus acompanhantes. E a arquitetura está no meio disso, tentando conectar todos esses fatores. E lembrando que tem um fator muito importante aí, que é o gestor, que está acima de tudo, que ele está vendo os custos disso, ele está vendo para onde essa instituição quer ir, o que é que eles querem investir.
Então, ok, nós temos ferramentas para criar esses ambientes adequados, né? Mas além disso tudo, nós temos que ter todo um trabalho que todos esses atores estejam conectados, né? Então, quem conseguir fazer isso... Pelo menor preço. Pelo menor preço, com maior eficiência, esse é o... Queria aproveitar um pouco a fala do Elcio. Seguinte, um bom exemplo para nós, aquilo que a gente pode alimentar um pouco essa clareza, vamos dizer assim, para as pessoas, é você pegar uma determinada UTI, por exemplo, né? Você tem pacientes na UTI que estão desacordados e pessoas que estão bem do ponto de vista, né? Tá claro, está lúcido, né? Então, nesse aspecto, você tem condições de estar criando algumas coisas, a arquitetura pode estar criando, uma delas é você ter essa UTI voltada para a face externa do edifício. Você iluminar naturalmente o espaço. Essa noção de tempo para o paciente que está ali dentro é de fundamental importância. Saber se é dia, se é noite, se está chovendo, se não está nublado, está ventando, entendeu? A iluminação artificial, ela também tem um papel importante por conta da que a iluminação tem que ter um nível tanto no serviço, né, de atender o procedimento que vai ser feito naquele paciente, como também naquele momento onde o paciente está descansando. E com isso você tem trabalhar com dois tipos de iluminação, né? A iluminação mais amarelada, com um nível de Kelvin mais baixo, onde então é mais acolhedora essa iluminação, do que aquela com a luz branca, onde você tem que ter fidelidade de cor, onde a enfermagem, o médico tenha uma condição de procedimento ali no leito que permite esse tipo de coisa. Outras alternativas, né, até aproveitando a questão da humanização, né, que você vai adequando, né, e isso envolve comunicação visual, que a Bárbara, inclusive, fez lá no Hospital do Câncer. Você colocar o nome do paciente junto a ele, para que as pessoas sempre o chamem pelo nome. Quer dizer, isso dá uma relação de afetividade e de tratamento um pouco mais íntimo, vamos chamar assim, né? Mais particular, né? Do que uma mera pessoa que está colocada ali no leito. E tem um outro fator, também tive a oportunidade de visitar o Hospital do Einstein em um determinado momento, e me chamou a atenção que num leito de um paciente que estava desacordado, havia uma televisão, um som alto, com imagens. Eu perguntei, mas por quê? Não, isso é para estimular o cérebro desse paciente. Então são os detalhes, veja o quanto é minuciosa, vamos dizer assim, essa percepção do espaço, né, desse mobiliário, que efetivamente pode contribuir, né, para a recuperação do paciente. E só complementando também o que o Elcio diz, eu acho que essa experiência, né, que o paciente passa dentro dessa edificação, que envolve esse olhar da arquitetura, porque a arquitetura ela tem um olhar imparcial, né? São várias unidades de negócio ali dentro. O hospital ele é como se fosse uma grande cidade, porque nós temos hotéis lá dentro, né, internação, nós temos indústria, cozinha, restaurante, né, no caso. Então, são muitas operações acontecendo ao mesmo tempo e cada um, querendo ou não, puxando a sua sardinha, né? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós conseguimos, né, junto com a gestão, enxergar isso de uma forma macro. E como a gente pode contribuir para que cada um consiga compartilhar a sua parte para que a gente chegue num bem comum, sabe? Essa visão sistêmica da experiência, né? A gente fala, se a Disney administrasse o meu hospital, né? Como a gente pode fazer um espetáculo sem que os pacientes... que a gente não deixe os pacientes enxergar o Mickey sem cabeça. Esse é o nosso papel, né? De criar esse cenário. Exatamente, né? E é uma situação em que o atendimento no serviço de saúde,
no hospital, ele é multidisciplinar. Tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, farmacêutico, tem todas as... E o arquiteto, né? Quer dizer, é mais uma que não interfere diretamente no tratamento, na condução, em qual protocolo, em qual conduta vai ser administrado e assumida para o tratamento dele, mas toda a infraestrutura e os fluxos estabelecidos dos processos de tratamento, esses sim técnicos, né, como eles vão acontecer dentro daquele ambiente. Não tem experiência no hospital, mas tem laboratório, que também a gente está envolvido nisso tudo ali, até em laboratório dentro de hospital também a gente já teve. Então, é importante que, e uma das grandes exigências dos projetos básicos de arquitetura é o tal do fluxo, né? O fluxo tem que estar desenhado. E para que você consiga desenhar esse fluxo no projeto, o processo tem que estar definido antes, para que isso, e com conversas entre os profissionais de arquitetura e da área da saúde, estabeleça o melhor fluxo para melhor desempenho do processo e melhor eficiência. E aliado a isso, o conforto e bem-estar, né, é esta situação. Não só para o paciente e para os familiares, mas também para os operadores, os trabalhadores na área da saúde, né? E especificamente nessa área, para os trabalhadores da área da saúde, o que a arquitetura também está envolvida nisso? Começando pela Bárbara agora, vamos lá. Olha, é um grande desafio, porque assim, o edifício hospitalar, ele sempre vai crescendo olhando para o cliente, que é o paciente, né? Então, todas as verbas que surgem é para a gente investir na assistência. Mas e os bastidores? Né? Sempre eles vão ficando para depois. Então, a gente aumenta leito, aumenta a sala cirúrgica e, não, vamos deixar a cozinha desse tamanho mesmo porque dá conta. Vamos deixar o almoxarifado desse tamanho porque dá conta. Eu falo que eu ando dentro do hospital com capuz, né? Para ninguém me ver, porque eu devo tanto. É copa para não sei quem, é armário, é descanso. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? E como a gente pode fazer isso? A arquitetura, ela vai dar esse conforto, uma área de descanso adequada, uma área de vestiários, um refeitório. O que a gente pode ofertar, né? A gente tem que estar ali junto com o gestor para explicar essa importância do serviço crescer em concomitância à assistência, né? Eles não são equivalentes, né? 50% e 50%. Não, a assistência ela é muito maior. Mas se a gente ampliar, nós precisamos pensar nos bastidores, porque senão a gente vai ficar sem área suficiente para que o espetáculo funcione, né? E nós precisamos cuidar dessas pessoas. Eu sempre falo, né? Se você quer mel, cuide das abelhinhas. E das abelhinhas que promovem o mel para o paciente, né? Então, como que a gente pode, lá na ponta, escutar a necessidade de cada um, sendo imparciais, né? De não favorecer ninguém além do outro, pensando que o hospital é um grande corpo que precisa funcionar de uma maneira enxuta e eficaz. Eu acho que o papel do arquiteto é esse, enxergar macro e sistêmico. Nelson, vamos lá. Concordo plenamente com o que a Bárbara está colocando. E vejo que hoje essa leitura por parte do gestor de uma preocupação com esse grupo operacional é muito maior do que foi no passado, né? E você tem também, de novo, aqui diferenças entre um hospital público e um hospital privado, né? Um hospital público, na maioria das vezes, depende muito de verbas que vêm, né, de governo estadual, federal e tal, e sempre dentro de um objetivo claro. E para essas entidades públicas, né, governos e tal, elas enxergam sempre com muito mais cuidado quando o objetivo dessa busca de recurso é voltado também para a assistência, né? Dão uma prioridade, preciso reformar a lavanderia e colocar mais um tomógrafo, alguma coisa. Não, sem dúvida que o tomógrafo teria mais prioridade. Então, de alguma forma, o gestor do hospital público tem uma dificuldade muito maior. E aí poderíamos, mas acho que não vamos entrar, dentro de toda uma política nacional, né, de saúde, onde
governo pós-governo as coisas sempre mudam e verba sempre a menor. E quem lembra do CPMF, né? Lá do FHC, né? Lá que era o ministro da Saúde lá da época. Me fugiu o nome dele. José? Hã? José Serra? Não. Antes do José Serra. Quando foi feito, foi colocado a CPMF para a saúde. E aí começaram a usar na fazenda para criar do boi, e aí foi, né? Então, não vamos entrar nesse assunto porque eu acho que é muito delicado. Mas me incomoda muito. Bom, enfim, então, com isso, eu acho que nós temos aí duas vertentes, né? Uma vertente que é o hospital público, com as suas dificuldades, e até que ponto ele consegue, vamos dizer assim, atender a esses profissionais todos, né? Profissionais com 12 horas de plantão, 30 horas de plantão, enfim. Então, humanamente isso impossível, né? Para que essas pessoas atuem com segurança, com eficiência, enfim. E até o perigo de colocar em risco, né, até o próprio paciente. Então, a oferta de determinados espaços, como a Bárbara colocou, colocaria que são espaços mínimos, vamos dizer, para atender. Nós temos para cada uma das unidades também os seus pontos de convergência, né? Embora hoje já um pouco discutível, mas isso se relaciona também ao custo operacional da própria unidade, né? Então, a redução de pessoas, redução de espaço, redução de consumo, tudo isso é levado em conta pelo gestor, e muitas vezes há até atitudes mais drásticas, vamos dizer assim, com relação a isso. Lembro muito também a figura do anestesista, né? Onde na maioria das vezes o hospital, não que precisaria ser, né? O centro cirúrgico, na maioria das vezes, ele é totalmente fechado, né? Por conta da incidência de luz solar, e, enfim, algumas coisas desse tipo. Controle de asepsia, enfim, tem vários fatores. E a figura do anestesista, que permanece praticamente o dia todo, como também a enfermagem, auxiliares, enfim, permanece um tempo enorme dentro do centro cirúrgico e não tem uma referência interior onde ele possa, entre uma cirurgia e outra, né, enquanto faz a higienização da sala, enfim, ele possa ter um ponto de referência para ir lá tomar um café, deitar numa poltrona, enfim. Então, isso é uma questão que também a gente precisa romper, e acho que nesse caso a arquitetura pode contribuir efetivamente, porque já fizemos centro cirúrgico com iluminação natural, onde a questão da paisagem era uma coisa, a paisagem externa era uma coisa importante, e houve, obviamente, naquele momento, por parte da gestão, por parte do grupo médico, a assimilação da ideia, que não é uma coisa muito fácil, porque os médicos também colocam que isso possa tirar o foco, né, do trabalho. Então, essa concentração ela é importante também. Então, isso, de alguma forma, a gente tem que saber lidar e com que tipo de cirurgia também, né? Exato. Porque uma cirurgia cardíaca, com certeza, não poderia ser, né? E aí vai. Ou cirurgias de robótica e outras, né? Mas estou tentando colocar isso, o quanto é variável, né? Esse nosso comportamento dentro do comportamento paciente e operadores, né? Então, a aglutinação dessas três vertentes, né? E quando eu falo arquitetura, eu não estou falando do arquiteto, eu estou falando de um monte de gente de áreas técnicas, né? Tão importantes quanto a arquitetura, e por isso que eu vejo que o arquiteto tem que ter muito essa visão global, técnica, para que ele saiba, no desenvolvimento da arquitetura, já ir aglutinando, vamos dizer assim, essas informações técnicas das outras áreas, né?
já nasce a arquitetura, que eu sempre falo, a arquitetura nasce, ou melhor, a estrutura do edifício nasce junto com a arquitetura. Ela, no fundo, ela é quase que mais importante que a própria arquitetura. E Elcio? Além dessas questões todas relacionadas à administração, a gente pensa que a parte dos funcionários, dos servidores, aqueles que estão efetivamente tocando o negócio, eles também têm que estar dentro do contexto do bem-estar. Tá? É lógico que eles estão trabalhando, eles estão cumprindo uma tarefa, eles têm que estar atentos, tem procedimentos que eles precisam ser seguidos, mas de alguma forma a gente precisa cuidar também da questão do bem-estar na medida do possível. Tá? E, logicamente, se a gente conseguir fazer isso com apoio, aval dos gestores, é muito melhor. Então a gente tenta fazer coisas que o gestor nem saiba, só para favorecer os funcionários, né? Mas você está pondo muita área de descanso para os funcionários, não precisa de tanto. Precisa. Então a gente não fala quantos metros que a gente pôs para... né? Mas uma coisa muito importante com relação a essa parte funcional, além do conforto deles, é a eficiência. Né? A eficiência do trabalho. Também isso. Então, qual é a distância que ele vai percorrer para fazer o trabalho dele? Então, se a gente conseguir diminuir essa distância, ele vai andar menos. Se o cara anda 50 metros para pegar um material e voltar, e faz isso 20, 30, 40 vezes por dia, ele andou um monte. Então, por isso a questão do fluxo é importante. Então, nós temos que conversar com as pessoas envolvidas, e eu vou dizer que cada hospital, cada entidade tem uma maneira própria de fazer. A gente fala que tem que fazer assim, assim, assim. Mas aqui é assim, assim, assim. Desde que esteja dentro das normas da vigilância, está tudo ok, porque eles estão acostumados a fazer daquele jeito. Então, a gente tem que entender o processo, compreender, então, aí desenhar o processo. Muitas vezes eles não têm processo definido, então nós temos que cooperar com eles. Falar assim, e se vocês fizessem assim, assim, assim? Às vezes tem que fazer mudanças, às vezes aceita ou não aceita. Mas então, o nosso olhar, nosso cuidado com relação a isso é de compreender o funcionamento de cada setor. E isso é muito amplo, você sabe disso. Né? Você vai falar com a enfermagem, é um jeito, da UTI é de outro jeito, a da cozinha é um outro tipo de processo, e nós temos que compreender tudo isso. Eu acho que uma das coisas que a gente gosta muito na arquitetura da saúde é essa conversa com o pessoal da ponta. Né? É sentar e conversar com as enfermeiras. Vamos conversar com as enfermeiras. Mas, você até, desculpa eu te interromper, só que você está num ponto assim, muito interessante da nossa área, da arquitetura e do nosso processo. Porque às vezes você pega um arquiteto que ele nunca fez a área da saúde e vem, o que ele quer estabelecer? Não, tem que ter um processo enrijecido, tem que amarrar as entregas, o ir e vir. Só que você acaba de responder. Cada cliente nosso tem uma cultura, tem um jeito de pensar, e a gente precisa olhar para isso e encaixar num jeito mais confortável para ele. Né? E como a gente vai estabelecer isso? É por meio das conversas. É a gente sentar e entender como você faz. Não é que a gente vai fazer sempre o que você fez, mas nós vamos chegar num bem comum. É muito interessante, porque às vezes a gente conversa, normalmente a nossa conversa começa com o CEO, né? Com o gestor. Eu quero uma sala cirúrgica, eu quero fazer mais isso, 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 isso. Né? Eu falei, ok, nós vamos fazer isso. Eu falei, agora vamos pensar, a tua área de apoio vai ampliar de acordo, proporcionalmente? Aí começa por aí, né? Vai aumentar mais 10 leitos, a cozinha aumentou, a lavanderia aumentou. 100 metros em 500. Tá, tudo bem, aí vamos resolver esse problema. Mas aí falei assim, ok, vamos fazer isso. Agora eu posso conversar com a tua enfermagem? Aí converso com a enfermagem. A enfermagem, ela sabe como funciona. Estou falando da enfermagem porque a gente gosta muito da enfermagem. A gente sabe que eles estão ali no chão de fábrica, é chão de fábrica, né? Conhece como funciona. Então, eu acho que isso pode cooperar, né? Essas conversas, essas interações com a pessoa que trabalha lá dentro, que faz a coisa acontecer, a gente conhecendo isso, a gente consegue ter ideias que podem diminuir as distâncias, fazer menos movimento repetitivo, a altura certa. Nós tínhamos uma situação esses dias que o problema da moça lá é que o bico de ar comprimido estava nessa altura.
e não estava nessa altura. Eu falei, qual que é o problema? Eu faço isso aqui 535 vezes por dia. Eu tenho que levantar isso aqui e abaixar, levantar e abaixar. Eu falei, ok, vamos abaixar isso aqui para 40 centímetros acima da pia. Resolveu o problema, tá vendo? Mas alguém tinha que falar isso. Ela tinha que transmitir para alguém essa dor, e essa chegou, deu certo, conseguiu resolver. Agora, você imagina quantas coisas que podem estar sendo melhoradas dentro do hospital, e a gente pode cooperar e ajudar nessa área. De fato, são situações bastante complexas e peculiares para cada tipo de instituição e para cada setor da instituição, da própria instituição. Então, cada um tem uma demanda e o arquiteto tem que ter uma visão, uma sensibilidade para isso, né? Para que a solução possa ser a mais adequada possível. João, né? Olha só que interessante, só complementando, né? A gente está dentro do hospital, aí você conversa com vários setores. Às vezes tem diagnóstico, né? Então o cara que faz endoscopia, o cara é expert em endoscopia. Ele vai fazer tudo, sabe tudo como é que vai fazer. Aí eu vou falar com o outro lá que vai fazer um outro tipo de exame. Esse não entende nada de endoscopia. Só que eu tenho que entender da endoscopia, eu tenho que entender do raio-x, eu tenho que entender da tomografia, tenho que entender. Então, o arquiteto, ele precisa, dentro desse ambiente, conhecer todo de laboratório, né? Tem que saber como é que funciona o laboratório. A gente vai ter as mentes especializadas e as generalistas. Nós somos generalistas, a gente é que nem pato, né? Tem que saber um pouquinho de tudo. Não voa, não nada e nem anda na terra. Eu particularmente acho isso fantástico. Então, isso é uma das coisas que me encanta na arquitetura, a gente entrar... Somos eternos aprendizes, né? Acho que isso que motiva. E daí, uma coisa que a Bárbara falou um pouco, e você tocou no assunto também, que dá importância de você contratar para um serviço da área da saúde, para um projeto da área da saúde, um especialista, um arquiteto especialista, um escritório especialista, que já tem essa experiência e tem um pouco desse trânsito da área da saúde, para que os caminhos possam ser abreviados e que o resultado seja, porque... O projeto pode ser o melhor possível, o mais bonito possível, ou na visão do arquiteto que não teve muita experiência ainda nessa área, né? E também na parte legal, né? Porque hoje a gente tem com a automação na projeto eletrônico, cadastro eletrônico e tudo mais, você tem limite de 3 vezes para ir voltar o projeto para ser aprovado, para as adequações e tudo mais. E geralmente de quem não é especializado, voltou 3 vezes, você tem que começar de novo lá de trás do zero. Então, a contratação de escritórios e de arquitetos especializados na área da saúde vão abreviar o tempo, vão abreviar as discussões e vai abreviar o custo também, porque tempo é dinheiro e quanto mais o projeto foi... E mais do que isso, né? Você imagine... os recursos necessários para a implementação de um hospital, vamos colocar aqui, de grande porte, né? Quanto mais tempo esse hospital ficar dependente de documentação, de aprovação para se instalar e começar a operar, mais despesa ele está tendo para manutenção dessa infraestrutura aí que vai sendo colocada, né? E com base nisso também, e para a gente já começar a caminhar para o final, vamos pegar cada um na experiência de vocês, nos serviços que vocês já implementaram aí, um caso, um case específico, aí quais são as principais características e as principais contribuições que vocês colocaram nesses casos. Vamos começar pelo Elcio agora aqui. Bom, eu posso... Tem várias situações, mas eu tenho que ser bem sucinto, né? Eu só fazer uma comparação. Nós estamos também fazendo um hospital em Campo Mourão que está em fase de implementação da infraestrutura e tudo, tá? Só que é um hospital que está fazendo novo, zero, e eles já tinham um hospital velho que a gente dava assistência para ele, sempre fazendo as reformas, consertando, não sei o quê. Então, agora eles estão entrando já no novo hospital. Gente, é uma alegria. É uma alegria, né? Saber que eles estavam no ambiente que eles estavam, tudo fora de norma, tudo apertadinho, tudo adaptado, tudo muito aquém daquilo que eles precisariam. E hoje já estão vivenciando, né, os espaços adequados dentro de normas, distanciamento,
a área de funcionários. Assim. Então, assim, quando você aplica realmente, é possível aplicar a arquitetura como ela deve ser, o resultado para o desempenho do serviço é outro, é completamente outro. Então, isso está falando uma coisa em grande porte. Nós terminando de um hospital novo, que delícia, né? Fazer um hospital novo, zero, e aí vamos ver o serviço, como que vai ser, aí vai ser tudo bom. E aí, em contrapartida, terminamos uma clínica desse tamanhozinho assim, um consultório, né, de ginecologia, que foi feito, aprovado dentro da vigilância, com as normas, com aqueles banheiros todos que precisam, né, que a gente sabe, ventilação forçada, tudo. Mas ela queria que tivesse a cara dela. E que ela tivesse a sensação que estava na casa dela. Uhum. E aí terminou a obra, alegria da cliente, alegria das pacientes dela, o feedback. Então, essa questão, né, de você atender, né, o pequeno ou o grande, de maneira que ele seja atendido nas suas necessidades dentro de norma. Ela olhava assim, o sofá, parece que eu estou em casa. Mas se você for ver, aquele tecido você consegue higienizar. Aquela madeira tem um verniz especial que você consegue higienizar. A iluminação está dentro dos lumens necessários. Está amarelinho onde tem que ser amarelinho, está branquinho onde tem que ser branquinho, né? Então você vê, a gente usa todo o conhecimento, toda a técnica, tanto no pequeno quanto no macro. Mas o resultado no final é que daí a coisa vai funcionar. Muito bom quando a gente consegue ter condições de aplicar todo o conhecimento que a gente tem, e aí vai funcionar, e o cliente vai ficar satisfeito, os usuários também. Que legal. E Nelson, então com esse hospital do zero aí, zero. Sonho de consumo, como você diz agora. Eu acho que sim. A gente teve, em alguns momentos da história do escritório, algumas obras novas, né, em hospitais. Algumas delas elas construíram uma parte para construção posterior, mas tivemos nesse momento aí um período aí de aproximadamente 4 anos entre início de processo de projeto até a conclusão da obra, o atual hospital da Unimed, que deve entrar em funcionamento e operação nos próximos dias, né? Então ali, sem dúvida que houve alguns cuidados que eu acho que foram positivos. O primeiro deles foi a constituição de um grupo de trabalho interno da própria Unimed, com uma pessoa que tem, né, na verdade, essa experiência na área hospitalar, porém não é arquiteto nem engenheiro, vamos chamar assim. Mas, logicamente, teve aí a contribuição também de outros profissionais, de engenharia e arquitetura, mas também enfermagem, CCH, enfim, vários outros profissionais, muito com o olhar do seu cliente, que era, obviamente, a Unimed, com as suas características, os seus objetivos, né? Então, ali a gente também teve, obviamente, desde o início, uma leitura de um investimento que seria a partir de uma aprovação dentro de uma assembleia que ocorreu, né, 4 anos, 5 anos atrás, 4 anos, onde tinha como objetivo ter um enquadramento, vamos dizer, dessa construção para que pudesse estar de acordo com aquilo que foi aprovado. Lógico, isso foi importante no sentido de que todos estavam imbuídos dessas preocupações, principalmente esse grupo de trabalho, objetivando fazer inovações. Isso, obviamente, também é uma coisa muito importante e cada vez mais presente dentro da área do hospital. Quer dizer, isso aqui a gente poderia estar fazendo um outro evento desse, só para falar disso, né? Então, alguma tecnologia, essa parte de automação, essa questão de telemedicina, a questão da utilização uma coisa até relativamente antiga, porém com muita dificuldade, principalmente em hospitais já existentes, a implantação de tubos pneumáticos, por exemplo, né? Então, quando o Elcio coloca a questão distância, eu traduziria isso tempo. Uhum. Tempo
é ponto fundamental na arquitetura hospitalar, porque isso influi diretamente a questão dos operadores, né? Então, se isso leva-se mais tempo para fazer, coloca em risco esse paciente. Então, o tempo dentro de um conceito de arquitetura hospitalar, ele está presente, né? Então, fluxos organizados, disciplinados, fluxo operacional na área industrial, fluxo na área de atendimento de paciente, de assistência, né? Então, o trabalho junto a esse hospital da Unimed, pudemos, vamos dizer, de alguma forma, agregar esses valores, né? Nem todos, por conta também de algumas limitações, mas ele nos permitiu fazer um trabalho integrado, multiprofissional, se não 100%, mas uma grande parte dentro daquilo que a gente tanto preconiza, né? De todo mundo estar participando, envolvendo, né? Então, isso foi muito importante para o escritório, para todos nós, né? E a Bárbara tem ali, né, uma parte que ela tem que fazer a adequação de estruturas antigas também na legislação e tudo mais, e tem uma ala nova aí que está no gatilho aí, está na meta aqui, que vão começar uma área nova que também são dois desafios diferentes ali, né? Até eu sou uma recém-nascida perto de vocês, né? Até é difícil eu falar sobre experiência e jornada aqui. Eu tô começando a aprender, né? Vamos dizer assim. Em janeiro agora eu vou completar 9 anos que eu trabalho nessa área. E estar no Hospital do Câncer de Londrina desde 2017, eu aprendi, né? Reforma, que é o dia inteiro ali a gente adaptando espaços para as novas tecnologias, o novo perfil do paciente, que a cada dia muda, é muito dinâmico. Passei por obras ali surreais, né? A expansão da radioterapia, a construção do bunker, a gente teve que colocar também um halcyon, em que a gente teve que aumentar a parede do bunker com blocos de densidade alta para conseguir tampar a radiação. Isso tudo com o hospital funcionando, né? Então, como a gente vai fazer manutenção no avião em voo? Uhum. Então, a gente tem que fazer o que precisa ser feito e mantendo a segurança do paciente. Eu aprendi muito sobre tempo lá e eu falo isso, né? Antes a gente pensa, né? Nossa, o hospital não tem dinheiro, né? Eu falo, gente, dinheiro a gente consegue se a gente tiver tempo. Mas se a gente não tiver tempo, a gente não faz nada. Então, a gente tem que ser muito eficiente, buscar conhecimento ao máximo, trocar figurinhas entre nós, a experiência que vocês têm, porque você falou de contratar especialistas, né? Quem errou mais aqui? Vocês erraram mais do que eu, porque vocês viveram mais do que eu. O tempo de campo de vocês, de testar, de dar certo ou não, é muito maior. Então, quem sou eu para falar o que é certo? Se eu puder, eu ligo para vocês, eu pergunto, gente, será que vai dar certo se eu fizer dessa forma? Surgiu um equipamento novo? Então, a gente tem que sempre estar se conversando e aumentar a nossa comunidade, que, né, a BDH está sempre aí. Você que tem esse contato com o pessoal da universidade, a gente precisa de arquitetos novos na nossa área, a gente não encontra. E falando, né, do hospital, dessa trajetória, trabalhei com reforma, trabalhei com ampliação, nós vamos ter essa nova ala agora que é um sonho também do hospital de construir novas salas cirúrgicas com robótica, porque o nosso pé direito sempre foi algo crítico, uma edificação de 1965, então tudo precisa ser ampliado, né? Nós vamos também trazer transplante de medula óssea. Nelson sabe quanto que a Mara não desejou isso para o hospital. Além de leitos de internação clínica e cirúrgica, que vai ajudar o hospital a melhorar as suas alas de apoio. Até quando a gente foi anunciar, né? Eu sempre uso esse discurso com a nossa equipe, os nossos bastidores. Gente, não se desesperem. Nós vamos aumentar o nosso atendimento, mas aqui para que a gente consiga mais espaço aqui dentro do hospital para melhorar as áreas de apoio. E também nós estamos também na iminência de começar uma nova unidade, que é a do Tauá, de 60 leitos de internação, que vai ter internação de cuidados paliativos e internação clínica. Então eu falo assim, foram 9 anos, mas da minha percepção já foram uns 40, uns 50, de tudo que eu passei, de todo aprendizado. E eu acho que a arquitetura hospitalar ela é boa por isso, né? O dinamismo nos faz sempre estar aprendendo nessa espiral, né? Que a gente acha que está
andando em volta do nosso próprio rabo, mas não, a gente está aprendendo o tempo todo e compartilhando as nossas experiências. Muito bem, quero aqui parabenizá-los pela trajetória e pelo serviço indispensável que vocês fazem. E aí, nas palavras finais de cada um, um pouco do que vocês esperam para o futuro da arquitetura de serviço de saúde aí, e já a mensagem de despedida de cada um. Nelson, agora vamos começar pelo Nelson. Eu achei até que eu estava sendo esquecido. Então, isso sem dúvida é um desafio, né? Estamos aí com a inteligência artificial na boca do povo, né? E essa tecnologia, as diversas tecnologias, inclusive e principalmente na parte de automação e de equipamentos de alta complexidade, nós já temos aí essa inteligência artificial entrando no processo, né? Então veja o quanto isso é dinâmico no processo da evolução tecnológica, interfere não somente nos operadores, mas também interfere na arquitetura. Temos aí a figura que vem caminhando, principalmente na nossa região, as cirurgias robóticas, que também é uma tecnologia importante. Eu trabalhei há muitos anos atrás uma hipótese de equipamentos em próton, né? Que na época não existia na América do Sul. Você se lembra disso, né? Eu levei o pessoal lá para Salos para falar sobre isso. E que na verdade não aconteceu, mas está aí, quer dizer, está acontecendo já no mundo inteiro, já no Brasil em alguns locais. Então, o trabalho da arquitetura, ela vem ao mesmo tempo cuidando e enxergando e tendo total conhecimento dessa evolução tecnológica, mas também a preocupação de entender as mudanças de protocolo, as mudanças do processo de atendimento, né? Então essa, vou chamar de evolução, mas enfim, essas mudanças de comportamento na assistência também interferem na arquitetura, né? Enquanto lá o laboratório se deslocava uma pessoa do laboratório ia até o hospital para fazer a coleta, ou então se deslocava o paciente para uma determinada sala para fazer coleta. Quer dizer, hoje a coleta é beira-leito, e, enfim. Então, existe toda uma sistemática, vamos dizer assim, que o arquiteto tem que conhecer, né? Então, de certa forma, isso que todos nós acho que estamos colocando aqui, o quanto é desafiador esse trabalho, o quanto é interessante do ponto de vista de que sempre agrega valor, quer dizer, mesmo eu com 50 anos de formado, algumas vezes me deparo com alguma observação nova de que alguém fez, né? Então isso acho que proporciona, vamos dizer, uma motivação a mais de você estar nessa área, né? Então isso fica aí como um nicho, vamos dizer assim, de trabalho. Não é, obviamente, um trabalho simples, né, por todas as variáveis que envolve, mas, particularmente a mim, me traz assim, seria muito diferente, não que a gente não faça, a gente faz projetos de casa, projetos de um teatro, um projeto de alguma coisa, mas culturalmente essas tipologias elas não têm grandes alterações se você puxar isso em décadas ou até em um século. Né? Eu sempre falo que a cultura se muda em séculos e não em décadas, né? Então, o quanto seria chato fazer só casa. Porque o programa é sempre o mesmo, né? Salva, não, eu gostaria de colocar um piano ali. Ah, não, mas piano, mas aqui fora de moda, colocar piano, meu filho toca guitarra, né? Então eu preciso ter um ambiente lá, todo forrado acusticamente, isolado, porque ele vai tocar guitarra.
Então, mas essa é a variável, né? Então, já na arquitetura hospitalar, isso não existe nesse momento. A hora que você terminou de aprovar o projeto da vigilância, muda que o parede vai ser outra, a parede vai ser aquela, tem que começar tudo de novo. É um projeto inacabado. Normas, né? Então, as normas, todo momento está saindo uma norma, quando não é do federal, é estadual, que mudou aqui, mudou ali. Sempre Puxa vida, eu nem sabia. Sempre esperando atualizar as normas. Então, é uma loucura. Né? E Bárbara? Olha, esse assunto é muito sério, né? Quando a gente fala de saúde, eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão, entender a nossa cultura e o que a gente pode fazer com isso. Eu acho que quanto mais a gente viveu e aprendeu, mais a gente tem para contribuir. Porque eu acho que todos nós aqui, na sua determinada área, não só arquitetos, mas você que também é de laboratório, a gente quer uma saúde boa para o nosso Brasil, né? A gente não quer sentir dor, a gente não quer passar perrengue com os nossos familiares, todo mundo já passou por alguma coisa, já sentiu o coraçãozinho apertado ali, orou para que as coisas ficassem bem, seja com uma cirurgia, para tirar uma pinta, né? Então, eu queria, assim, chamar a atenção de todas as pessoas que zelam por isso, que zelam pela vida. Nós somos que nem engenheiros que constroem tubos para passar água, né? Eles pensam no fluxo que essa água tem. A gente tem que pensar no fluxo da vida, né? Então, como a gente pode mudar esse conceito de hospitais, em que o paciente, que foi dado esse nome para esperar a morte, como que a gente pode mudar isso, né? Da gente criar edifícios de saúde, que a gente não precisa sentir a dor para ir no médico, gente. Quantas vezes a gente, não, tô com uma dor no dente, nossa, mas qual foi a última vez que eu fui mesmo? Já faz uns 3 anos que eu não cuido de mim. Então, até que ponto a gente vai deixar desse jeito e vamos nos deparar com corredores cheios de leitos, cheios de pessoas ali sofrendo e que a gente precisa estar correndo sempre para mudar e gastando e trabalhando 12, 16 horas dia, até quando? Né? Então, acho que tem que haver uma mudança de mentalidade nossa, de buscarmos a prevenção, de utilizarmos a automação para fazer o nosso trabalho braçal, porque tem muita coisa que dá para a gente deixar que o computador faça por nós, porque o computador não consegue sentir o que a gente sente. E a gente focar a nossa energia nessa mudança, de trazer uma saúde melhor para o nosso país. Que eu acredito muito nisso. Nós temos pessoas extremamente capacitadas. Temos poucas unidades hospitalares, porque é difícil a gente construir uma nova, né? Mas como a gente pode tornar os que a gente tem eficiente, para que eles também não sejam grandes elefantes brancos e causem, né, um colapso no sistema, e ao mesmo tempo trazer essa experiência para que os pacientes não sejam mais chamados disso. Né? Então eu quero levantar essa bandeira aí, eu quero trazer mais profissionais junto com a gente, seja engenheiro, arquiteto, farmacêutico, quem for. Eu acho que a gente precisa unir forças e mudar esse cenário. Eu penso que a arquitetura como um todo, a arquitetura da saúde, ela é muito orgânica, né? Ela está sempre se adaptando, se ajustando às condições que estão impostas ou pela sociedade, ou pela economia, ou pelo gestor, ou por qualquer outra condição. E a nossa função é essa, é estar atendendo qualquer que seja o nível de exigência que está sendo proposto, né? Então eu penso assim, com relação ao que vem por aí, né? Os cientistas estão estudando, né? Eles estão investindo na inteligência artificial, na robótica. Eu lembro que alguns anos atrás, quando se falava Londrina ganhou uma ressonância, né? Hoje tem ressonância, tudo quanto é lugar, né? Agora chegou um robô, né? Maior propaganda. Daqui a pouco o robô vai ser o trivial e a tecnologia vai ser outro. Nós vamos ver, espero que a gente esteja vivo para ver isso ainda, né? Mas o fato é esse, que a tecnologia está avançando, mas ela vai chegar no momento certo para nós. Né? E enquanto ela vai chegando, nós temos que estar preparados para o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo agora? Né? Londrina, estou falando de Londrina, a realidade de Londrina.
é diferente da realidade de São Paulo, diferente de um outro país com outra tecnologia, e nós estamos nos preparando para o que está aqui. Então, nós temos que estar atento realmente ao que está acontecendo. Eu vejo que, de um modo geral, eu estou vendo os hospitais se tornando áreas de alta complexidade, né? Se especializando mais em alta complexidade. Estou vendo uma tendência, aí você falou aí do Hospital de Tratamento Paliativo, tirar muitas dos pacientes de longa permanência de dentro do hospital para um ambiente menos contaminado, vamos dizer assim, para deixar um tratamento mais leve, baixa complexidade. Então, são coisas que estão acontecendo devagarzinho e nós estamos acompanhando. Hoje, quase todas as clínicas, uma boa parte das clínicas que a gente está fazendo hoje, eles pedem um centro cirúrgico. Uhum. Por quê? Porque a cirurgia de baixa complexidade está podendo ser feito dentro de uma clínica, lógico que tem todas as condições de higiene e segurança que tem que ser atendido, mas é uma tendência. Quantas clínicas nós já fizemos agora com um centro cirúrgico dentro? Então, essas são as tendências, né? Que as coisas vão indo e nós estamos acompanhando. E outra coisa que a gente precisa estar atento são as instituições de longa permanência para idosos. Tá? Esse daí... nós estamos envelhecendo e a gente está percebendo uma demanda muito grande nessa área para... Não estou falando de hospital, estou falando de lugar para as pessoas viverem com qualidade na terceira, quarta idade que seja, né? Então, são tendências que a gente tem percebido pela qual provavelmente nós temos que nos preparar para dar apoio e atender essas demandas que aí vêm. Muito bem, quero agradecer novamente a vocês pela disponibilidade, pelas brilhantes considerações feitas aqui, né? E a gente está num momento de muita velocidade na evolução das tecnologias, muita velocidade na evolução do comportamento humano, não sei se para melhor ou para pior, mas ele está evoluindo de alguma forma rapidamente em função de todas essas mudanças que têm acontecido, né? E as demandas técnicas na área da saúde e legislação também, e a gente tem que conciliar tudo isso para oferecer o melhor serviço e a melhor eficiência e o maior êxito no tratamento do paciente e muitas vezes não só no tratamento, mas na prevenção, como você bem disse, né? Então, vocês de fato têm tudo a ver com a área da saúde, como a gente não imaginava no início. Então, agradeço imensamente a participação de vocês. Peço a você que está nos assistindo aqui que continue nos acompanhando, dê uma curtida aqui embaixo, acesse nas nossas mídias e esteja presente assistindo os nossos novos episódios, tá? E contratem os profissionais especializados aí. Um abraço a todos, muito obrigado pelo tempo de vocês.